Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seu Juris Toca. Hoje nós iremos debater um assunto que está muito em voga, ou seja, está muito em evidência na sociedade. Afinal de contas, quem não quer resolver o seu problema no menor tempo possível e da melhor maneira possível? Por isso nós iremos debater aqui hoje a mediação de conflitos. E eu recebo aqui no estúdio a doutora Indira. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Regis, pelo convite. E seja muito bem-vinda, doutora Jennifer. Obrigada, agradeço. Nervosas? Não, tranquila. Não, fiquem tranquilas. Eu sempre dizemos aqui para os convidados que é uma conversa, né? E tenho certeza que as senhoras nos darão aula a respeito desse tema aqui hoje. Doutoras, e eu já começo perguntando, de modo geral, por que nós, brasileiros, né, esse sangue quente, latino, nós optamos geralmente pelo litígio e não pela conciliação para resolver um problema? Na verdade, são vários motivos, né, a gente poderia dizer, Erickson. Eu penso que, assim, são vários fatores que contribuem para isso, mas a cultura do litígio, né, em nós brasileiros, aquela ideia de que eu tenho um problema, eu preciso entregar para um juiz resolver, eu acho que está muito ligado a essa necessidade mesmo de, por não conseguir resolver, que alguém resolva por nós, né? Outro fator também é a desinformação, né? Porque o que acontece? O sistema de justiça multiportas, né? O sistema multiportas de justiça, ele é algo muito novo no nosso país. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, eles vivenciam esse sistema multiporta desde 1970. A gente tem aqui no Brasil como marco histórico a Resolução 125 de 2010, né? E nós temos um Código de Processo Civil muito voltado para soluções consensuais, né? Colocando, inclusive, os advogados, Ministério Público, juízes como uma obrigação mesmo, né? De que você estimule esses métodos para que as pessoas comecem a resolver os seus próprios problemas, mas isso é muito recente, é de 2015, né? A lei de mediação também é muito recente, de 2015. Mas, ao meu ver, não sei se a Jennifer vai concordar comigo, o principal motivo ainda é nós, seres humanos, né? Porque nós somos seres emocionais, então a gente não aprendeu, né? Ou enfim, a gente não tem um treinamento, né, para inteligência emocional para lidar muitas vezes com o conflito. Quando eu fiz a minha formação de mediadora, quando a gente estudou a moderna teoria do conflito, a reação do ser humano no conflito, os métodos de solucionar conflito, isso mudou muito para mim, né? Isso virou várias chaves, inclusive na minha vida pessoal, né? E ao lidar com pessoas, e a gente não tem isso na faculdade de Direito, por exemplo, né? Nós, advogados, nós lidamos com conflitos o tempo todo e nós não somos ensinados nada sobre conflito. Então, isso dificulta também. Então, as pessoas, quando elas têm um conflito, elas têm um problema, o que elas fazem? Elas cortam comunicação, elas cortam relação, elas não querem mais conversar, né? Então, assim, o que eu percebo, as pessoas precisam de ajuda para resolver o conflito. Mas hoje a gente tem que, e é muito importante que as pessoas saibam que o judiciário, ou seja, a decisão de um juiz é uma das opções para você resolver o seu problema. Você tem outras, né? E a mediação, que a gente vai falar no decorrer dessa conversa, é uma delas. Doutora Jennifer? A doutora Indira colocou aqui que o principal motivador da terceirização, da judicialização, é não querer parar para analisar o conflito com as suas circunstâncias e, de repente, ver o lado do outro. Não, eu tenho razão, a minha verdade é absoluta e eu vou provar isso na justiça. Então, é muito mais fácil ir lá, litigar, entrar com uma ação, porque existe, né, aquela ideia, graças a Deus, a proteção do judiciário, o direito de processar, de ter amparo legal, existe, e as pessoas, não, eu tenho direito, eu vou lá, eu vou processar e eu vou acabar resolvendo. Porém, não é dessa maneira, né? Porque compor um litígio resolve o problema e mantém ali um relacionamento. E judicialmente não, judicialmente um ganha e o outro perde, né? E a mediação não, a mediação é ganha-ganha. Você resolve o seu problema e você mantém a amizade, mantém o seu vínculo, né? Então, é uma coisa que a gente tem trabalhado para desmistificar bastante, mas as pessoas ainda têm pouca informação, em especial, não entendem que grande parte dos problemas podem ser resolvidos por meios alternativos, que não só a mediação, mas a composição de conciliação, arbitragem e outros, e acaba entrando aí no judiciário para arrumar outros problemas, né? Com a demora, às vezes nem resolve o problema mais, mas está lá, está no judiciário. Uma coisa que as senhoras disseram aqui que me chamou a atenção, que eu acho que é uma questão realmente cultural. Eu acho que até nós mesmos, enquanto profissionais, advogados, nós faltamos, não tivemos esse tipo de formação. Hoje eu começo a acompanhar uma mudança nas universidades que é bem-vinda, é muito necessária, né? E às vezes
esses colegas que foram formados anteriormente ainda não atentaram para essa questão. Verdade. Né? Quando, na verdade, uma advocacia de mediação ela é muito mais célere, muito melhor, você vai conseguir ajudar de uma melhor maneira o seu cliente vai ficar ainda mais satisfeito com você. E talvez tirar aquela mentalidade que não, que o advogado só ganha se tiver litígio, que o advogado só ganha se tiver processo, quando a verdade não é essa. E digo isso por experiência própria. Chega lá no escritório, a primeira coisa que eu tento fazer, acordo. Vamos sentar, vamos conversar, Olha vamos aí. ver. Né? Inclusive, já fiz até reconciliação de casal, mas esse é um assunto para outro. podcast. Mas muito interessante. Só pegando um gancho dessa sua fala, porque eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade de falar para jovens advogados, estudantes de direito, que o advogado, ele é o primeiro acesso de justiça das pessoas. E como primeiro acesso de justiça, ao meu ver, ele tem a obrigação de saber todos os métodos de solução de conflitos, né? Todos os métodos para você levar a justiça para o seu cliente. E você falou numa questão muito pontual, né? E que a gente vai explicar melhor quando a gente falar de mediação, mas hoje eu vejo que o advogado negociador é o advogado que está se destacando no mercado, porque as pessoas querem cada vez mais resolver o seu problema mais rápido, né? Porque hoje nós vivemos num mundo acelerado, ninguém quer esperar por muito tempo uma decisão, ou seja, ninguém quer fechar um ciclo da sua vida tendo que esperar 5, 6, 7, até 10 anos no judiciário. E nós temos também um fator que até o próprio judiciário já reconheceu, a insatisfação até do ganhador do processo, né? Então, assim, muitas vezes, porque não é possível, o juiz, aquele que tem aquela decisão que é uma decisão impositiva, ele não consegue identificar o real interesse das pessoas envolvidas, o que às vezes numa conversa, no próprio escritório, antes mesmo da mediação, eu sempre falo, né, eu costumo falar que é uma escadinha, eu acho que o advogado hoje, ele tem que saber negociar, né, não só negociar com o seu cliente, mas para o seu cliente, isso vai fazer dele um profissional diferente, e essa questão de que, às vezes, o que você não consegue resolver em uma negociação, por ser um dos que defende ele aquelas pessoas, a mediação resolve. E eu falo isso também por uma experiência própria. Eu sou advogada e também sou mediadora. E quando eu atuo como mediadora, é perceptível que eu tenho a confiança das duas partes. Né? Mas quando eu estou como advogada de uma parte, provavelmente eu não tenho a confiança da outra. Sim. Então, existem conflitos mais simples que, com certeza, a gente consegue resolver sim no escritório, numa conversa, com técnicas, com habilidade, né? Com essa questão toda. E outras que o ideal é que o advogado terceirize para uma mediação. A gente vai falar sobre a mediação, né? Mais adiante. Doutoras, então, o que é a mediação de conflito em si? Quando alguém procura um profissional, um advogado, eu quero tentar resolver pela mediação de conflito. O que eu, como profissional do direito, devo informar para aquela pessoa que me procura e opta por essa questão da mediação? Então, a mediação, ela é um método, né, de adequado de solução de conflitos. Ela é técnica, né? Ou seja, ela é conduzida por um terceiro imparcial àquele conflito, que tem um papel muito importante, que é de conduzir aquele diálogo, né? Eu sempre falo que você conduz o diálogo aplicando técnicas, existem um arcabouço de técnicas, perguntas que o mediador tem que saber fazer, ele conduzir aquela comunicação, aquela negociação, porque, na verdade, a mediação, ela é uma negociação, só que ela é assistida por um terceiro, que é aquele terceiro que realmente vai ali conduzindo e auxiliando as pessoas a terem clareza. Por incrível que pareça, muitas vezes, num conflito, nem as pessoas conseguem ter clareza do seu real interesse, né? Elas, às vezes, litigam por algo e quando você vai conversar, você vai a fundo, você vai entendendo o que realmente elas querem, nem sempre coincide com o pedido do processo, por exemplo, né? Então, assim, o mediador e a mediação, ela ajuda nesse procedimento, porque o tempo todo, qual que é o objetivo? Conduzir aquela conversa e estimular que as próprias partes cheguem à solução, que é o ideal. Porque quando você chega à solução do conflito que você está vivenciando, né, você tende a cumprir aquele acordo da melhor forma possível, você se envolve naquela solução, né, você participa, ou seja, você tem a autonomia de resolver um problema que você está inserido, e isso faz com que você tenha um controle do resultado. E eu falo que isso é muito rico numa mediação, né, gente? Você ter o controle do resultado de um problema que você está vivenciando, e não terceirizar e vir uma decisão que você tem que cumprir, que é impositiva a você. Então, a mediação é esse processo conduzido, sabe? De negociação, de conversa, e o mediador, ele tem que ser habilidoso, ele tem que ter técnicas, escuta muito ativa, para justamente ajudar essas pessoas a solucionarem os seus conflitos. Eu gosto de ter a ideia comigo que o intermediador, né, o mediador, ele vai intermediar a negociação, que é as partes que vão se compor, na verdade. Mas ele vai ter um olhar ali
de um terceiro que está alheio aos problemas. Às vezes a mediação ela não acontece porque as partes não estão brigando por aquele objeto em si, mas por outras pendências anteriores, demandas, mágoas, emocionais, coisas né? emocionais, situações antigas que acabam influenciando na sua percepção sobre a coisa, sobre a disputa que eles estão tendo ali e que influencia demais. Então, o mediador, a mediação, ela permite que esse terceiro, né, está ali assistindo com uma escuta ativa, como a doutora Indira colocou, ele vai perceber, não, mas espera aí, aqui o ponto é esse, né, o que eu preciso trabalhar aqui não é esse aspecto que estão dando ênfase, mas tal situação que vai chegar. E aí, durante essa mediação, essa conversa, as partes vão percebendo que podem se livrar de algumas amarras, alguns impedimentos e em prol do interesse comum, elas acabam compondo ali uma solução muito melhor do que qualquer tipo de solução judicializada. A gente tem que lembrar que qualquer acordo mal feito é melhor do que uma decisão judicial, porque na decisão judicial uma pessoa vai perder, e aquele que perde, ele vai ficar insatisfeito, ele vai amarrar mais ainda, o coração vai ter mais problemas, mais mágoas, e isso pode demandar outros litígios que não são interessantes. Então, a solução da mediação, ela é não só para o problema, mas para as relações, né, entre as partes. Doutoras, nós estamos chegando já ao final do primeiro bloco, e eu sempre digo em todos os programas, porque os convidados chegam um pouco nervosos, né? Meu Deus, não vai passar, mas é muito rápido, sempre muito rápido. E mais um sinal que a conversa está muito boa. E aqui, quando a gente vai para o intervalo comercial, eu sempre deixo uma pergunta para que as senhoras reflitam, né, e respondam para nossos telespectadores e ouvintes no retorno do intervalo. E a pergunta que eu queria fazer para a senhora é: qual é o papel, para as senhoras, né, o papel do mediador na mediação, né, e o que o mediador pode fazer, até que ponto realmente ele pode ir, né, porque através da partir daquele momento já não é mais interessante, porque ele já está interferindo demais, né? Eu sempre ouço isso, que o mediador fica no meio, daí que vem a palavra, né, não vai pender para nenhum dos lados. Mas nós vamos conversar a respeito disso na volta do intervalo comercial. Não saia daí, deixa eu falar aqui, isso, não saia daí, é só o tempo de darmos uma olhadinha no EPROC e já voltamos.